Então, bom dia ou boa tarde a todos. O meu nome é Christian e, junto com a Manuela, a gente vai apresentar o nosso trabalho sobre a análise morfométrica da subbacia do rio Itajaí Norte, em Santa Catarina. Esse trabalho foi feito pela disciplina de Hidrologia com o professor Pedro Luiz Borges Schaff. Então, aqui, para localizar a nossa bacia, ela fica no Brasil, em Santa Catarina, e fica na região do Vale do Itajaí, e compõe uma das subbacias do rio Itajaí. Pode passar. Isso. Aí, então, a gente começou no QGIS, salvando o nosso projeto no disco local. Essa é a interface do QGIS. Pode passar. Aí, então, a gente começou a baixar os dados. Aqui, a gente retirou do Hydro Rivers os rios que a gente precisava. A gente baixou todos os dados. Aqui, então, a gente baixou as curvas de nível através da EPAGRE. Pode passar também. O modelo digital de elevação, então, foi baixado. Aqui a gente baixou do número 7, que é onde a nossa bacia está localizada. Então, a delimitação foi feita de duas formas, para a gente comparar os valores, tanto da forma manual quanto automática, e eu vou falar um pouquinho da automática, e depois a Manu vem e fala da parte manual. Então, a gente começou gerando as camadas, né, a direção de fluxo, a direção de drenagem, o segmento de fluxo. Aqui eu coloquei para a gente ver a direção de drenagem e o segmento de fluxo. Direção de drenagem, então, a imagem de baixo ali, e a de cima está um pouquinho difícil de ver, mas é a direção o segmento de fluxo. Pode baixar, passar. A delimitação da bacia, então, foi feita através da ferramenta R-Water Outlet e transformada para vetor através do comando R2Vect. E aqui na imagem, então, a gente pode ver a bacia como ela ficou depois de vetorizado. Os rios, então, que a gente pegou depois de ter baixado lá os dados, a gente recortou eles para se adequarem à área de interesse, que é a nossa bacia, e depois a gente suavizou. Então, em cima a gente consegue ver os rios recortados e embaixo os rios já suavizados. O raster, então, a gente também fez um destaque ali, deu uma recortada para pegar mais ou menos ali a região da nossa bacia. A captação das informações, então. Primeiro a gente pegou a área e o perímetro da nossa bacia através da tabela de atributos e a gente fez isso com a calculadora de campo. A gente encontrou, então, que a área de 3.330 km², enquanto o perímetro foi de 386 km. Aí a gente mesclou todos os rios e a partir disso a gente pôde gerar a curva ipsométrica e os dados que a gente retirou dela a gente colocou no Excel e de lá a gente criou o gráfico que a gente pode ver aqui na imagem do lado direito. Pode passar. A gente fez então a leitura do gráfico, 50% das alturas ali tinha que pegar essas alturas, né, até 50%, então a mediana a gente contou de 620 metros. E aí então a gente passa para encontrar a média das altitudes com os dados que a gente exportou para o Excel e lá a gente fez o comando de média, enfim, a gente encontrou para a altitude média para o método automático de 711 metros. Aí a gente parte então para analisar os índices morfométricos e calcular eles. Pode passar. A gente encontra então, primeiro, a largura média da bacia e o fator de forma, 24,573 km e o fator de forma adimensional de 0,181. O índice de compacidade também adimensional de 1,877 e a densidade do rio e a densidade de drenagem, com esses respectivos valores aí na tela. Os rios, então, a gente classificou manualmente de acordo com a ordem de Strahler. Rios de ordem 1, vindos das nascentes, aí depois quando um rio de ordem 1 se junta com outro rio de ordem 1, a gente encontra um rio de ordem 2 e assim por diante, até a gente encontrar o nosso rio, então, de ordem 5. O gráfico do perfil do rio principal, então, a gente teve um probleminha aqui para colocar os valores no Excel, que ele não estava por algum motivo gerando, aí a gente pegou a imagem direto do QGIS também, que estava mais fácil para visualizar ali. O cálculo da declividade média total também foi feito, então a gente encontrou esses valores. Então, o tempo de concentração a gente fez através de 3 métodos diferentes: Kirpish, Picking e Vent Show. E aí a gente só colocou na fórmula os valores e encontrou esses 3. Enfim, a gente pôde encontrar as leis de Orton, também fez esses comandos no Excel.
tanto a primeira, a segunda e a terceira lei de Orton. Pode passar para a segunda e a terceira. Daí a minha parte é isso, agora então é com a Manu. Então, para a delimitação manual da bacia, foi necessário primeiro baixar os shapefiles das curvas de nível da região, onde foi encontrado tudo na mapoteca da IPAGRE, e foi totalizado em 11 shapefiles, que foram mesclados pelo QGIS, formando uma camada só. E daí, a partir dos rios baixados pelo Hydro Rivers e do ponto exutório, foi possível fazer a delimitação manual da bacia. Daí, a ordem dos corpos hídricos foi feita manual pelo método de Strahler, onde foi classificado em 5 classes. A quantidade dos rios de cada classe foi encontrada pela tabela de atributos, onde foi encontrado tais resultados. Do mesmo jeito que o comprimento do rio principal, que também pela tabela de atributos foi utilizada uma função dentro da calculadora de campo da tabela de atributos, onde encontramos o resultado de 134,4 quilômetros o comprimento do rio principal. A área e perímetro foi utilizada também a calculadora de campo, onde foi encontrado a área 3.354,9 km², e para o perímetro 310,9 km. Os índices morfométricos, como o Cris já tinha falado as fórmulas, eu utilizei as mesmas fórmulas, que foi encontrada a largura média da bacia 24,9 km, o fator de forma 0,185, o índice de compacidade da bacia 15,14, a densidade dos rios 0,075 km², e a densidade de drenagem 1.083,4 km. Daí, a curva isométrica foi encontrada através do MDE recortado para a bacia que já tinha sido recortada antes e que foi possível daí gerar. E a altitude média foi encontrada através dos dados da curva isométrica, que a gente encontrou a menor e a maior altitude, e daí foi feita a média e encontrado 710 metros. A curva de perfil do rio foi obtida através da ferramenta Profile Tool, e bastou apenas incorporar a camada MDE com as camadas do rio principal. E a declividade foi obtida a partir do perfil do rio principal, que daí foi possível calcular a declividade média e a declividade total com os dados das cotas. Foi encontrado naquele gráfico anterior. O tempo de concentração também utilizei as 3 fórmulas de Kirkwood, Pekin e Ventishou. As leis de Orton foram calculadas a partir do Excel com essas fórmulas e encontrado esse resultado para a primeira lei, esse para a segunda, e infelizmente por um problema que eu tive com o QGIS, não foi possível encontrar a declividade média de cada ordem dos rios, então não foi possível calcular a terceira lei de Orton.